O ataque de Pearl Harbor, desencadeado pelo Japão em 1941, levou os Estados Unidos a entrarem definitivamente na Segunda Guerra Mundial, em retaliação às ações japonesas. A invasão do Japão prometia ser o ataque marítimo mais sangrento de todos os tempos, concebivelmente 10 vezes mais caro do que a invasão da Normandia em termos de baixas aliadas. Em 16 de julho de 1945, uma nova opção ficou disponível quando os Estados Unidos detonaram secretamente a primeira bomba atômica do mundo no deserto do Novo México, através do Projeto Manhattan. 10 dias depois, os aliados emitiram a Declaração de Potsdam, exigindo a rendição incondicional de todas as forças armadas japonesas. O não cumprimento significaria a destruição inevitável e completa das forças armadas japonesas e, igualmente inevitável, a devastação total da pátria japonesa. Em 28 de julho, o primeiro-ministro japonês Kantaro Suzuki respondeu dizendo à imprensa que seu governo não estava prestando atenção ao ultimato dos aliados. Foi então que o presidente americano Harry Truman, em 6 de agosto do mesmo ano, ordenou que a devastação continuasse. E em 6 de agosto, o bombardeiro B-29 dos Estados Unidos, Enola Gay, lançou a primeira bomba atômica na cidade de Hiroshima, ceifando cerca de 80 mil pessoas e ferindo fatalmente milhares mais. Mesmo diante do primeiro ataque, o Conselho Supremo de Guerra japonês decidiu não se render à Declaração de Potsdam americana. Em 8 de agosto, a situação desesperadora do Japão piorou, ainda mais quando a URSS declarou guerra ao Japão. No dia seguinte, as forças soviéticas atacaram na Manchúria, rapidamente esmagando as posições japonesas, e uma segunda bomba atômica americana foi lançada na cidade costeira japonesa de Nagasaki. 2 dias depois, o Conselho obedeceu a aceitação de paz do imperador Hirohito e a mensagem foi transmitida aos Estados Unidos. Truman declarou que a governabilidade da nação estaria sujeita ao comandante supremo das potências aliadas, sendo o comandante MacArthur o encarregado de tornar o Japão ocupado. Foi então que, num domingo, 2 de setembro, mais de 250 navios de guerra aliados ancoraram na Baía de Tóquio. O ministro das Relações Exteriores do Japão, Mamoru Shigemitsu, assinou em nome do governo japonês a rendição japonesa aos aliados no convés do USS Missouri. O exército, a marinha imperial japonesa foram dissolvidos. Embora o Japão não possa ter forças armadas, o Japão investe em forças de autodefesa. Desde então, a Constituição do Japão de 46, escrita pelos americanos, depois que o Japão foi derrotado, inclui o artigo 9º ou artigo 9, que proíbe legalmente o Japão de possuir potencial de combate e travar guerras. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos colocaram o Japão sob uma proteção nuclear porque o Japão se viu bombardeado e atingido pela pobreza. No passado, as forças imperiais japonesas conseguiram derrotar a Rússia em 1905, e em seu auge durante a Segunda Guerra Mundial era composta por mais de 5 milhões de soldados. Hoje em dia, as forças armadas japonesas, limitadas em tamanho e responsabilidades, não representam uma ameaça para os países no exterior, mas uma grande dificuldade na penetração inimiga por ser uma grande nação defensiva. De acordo com o International Institute for Strategic Studies, o Japão detém o 6º melhor exército do mundo em termos de financiamento, apesar de inicialmente desmantelar suas forças armadas e renunciar à guerra após a Segunda Grande Guerra. O país se destaca como um modelo pós-guerra de ascensão pacífica, apoia os países em desenvolvimento e não serve para intimidá-los ou aterrorizá-los. Mas a maturidade democrática e o crescimento econômico do Tóquio, a sociedade internacional espera que a capital participe mais dos assuntos internacionais. Mas o entrave na superioridade bélica japonesa no atual cenário mundial se faz com o artigo 9º da Constituição. O artigo é muitas vezes referido como a cláusula de paz e detalha que as forças terrestres, marítimas e aéreas, bem como outros potenciais de guerra, nunca serão mantidos. E isso é muito defendido pelos políticos e pela própria sociedade, que ainda amarga a dor em ser bombardeada 2 vezes por bolas de fogo.
Na esteira da Guerra Fria, da Guerra da Coreia e do avanço tecnológico em mísseis balísticos e poderio nuclear norte-coreano, no entanto, o Japão foi pressionado a reforçar as capacidades defensivas e a rever sua Constituição. Uma inspeção mais detalhada do artigo 9º concede ao Japão o direito de se defender e obter o mínimo de força de autodefesa necessária para exercer esse direito. As Forças de Autodefesa do Japão foram estabelecidas em 1954, apesar do artigo 9º. Os governos japoneses argumentam que o único propósito das forças é defensivo e não possuem armamento de ataque como bombardeiros, mísseis balísticos de longo alcance e porta-aviões. Embora sejam bem treinados para missões defensivas, também são de pequeno porte, subequipados e com falta de pessoal quando se trata de operações militares mais avançadas. Auxílio em desastres e alguns esforços de manutenção da paz da ONU fazem parte das poucas atividades permitidas, nomeadamente alguns esforços de socorro a desastres, como o devastador terremoto de Hanshin em 1995 e o desastre nuclear de Fukushima em 2011. Restauraram a fé civil nas forças de autodefesa, já que o público pacifista via sua defesa com hostilidade e suspeita. Para cumprir suas missões, as Forças de Autodefesa mantêm vigilância e oferecem comunicação, comando, suporte de treinamento e logística, enquanto cuida do socorro a desastres. Como observado, seu foco principal diz respeito à preservação da independência e da paz japonesas, realizando operações por meio de forças armadas, como a Força de Autodefesa Terrestre, a Força de Autodefesa Marítima e a Força de Autodefesa Aérea, para proteger o Japão de agressões diretas e indiretas. Se atacado por forças inimigas maiores, a defesa japonesa deve ter os Estados Unidos vindo em seu auxílio. Isso é o que garante os especialistas. Da mesma forma, se estiver sob ameaça nuclear, deve depender da dissuasão nuclear dos Estados Unidos. Essencialmente, o poder militar japonês é meramente defensivo e bilateral com os americanos. Outro aspecto interessante é que eles não possuem nenhuma lei de segredos militares, e os crimes cometidos por militares são tratados por tribunais civis comuns em jurisdições apropriadas, ao contrário do resto do mundo, que possui um tribunal militar ou corte marcial. A Constituição nunca foi revisada, o que frustra os cidadãos japoneses conservadores que se sentem enojados por estrangeiros serem responsáveis por redigir a lei básica de sua nação. Ao longo dos anos, a Constituição enfrentou inúmeras propostas de revisão, mas as propostas do artigo 9º não podem escapar dos debates mais acalorados. Uma das figuras mais importantes do Japão, o ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, morto em 8 de julho deste ano durante um atentado cruel e político, tentou explicitamente permitir que as forças de autodefesa se armassem com armas ofensivas. A eleição de Donald Trump inspirou temores de que o Japão e a aliança dos Estados Unidos enfraqueceriam quando Trump ameaçou retirar as tropas americanas do Japão. Na verdade, foi um sinal dado à sociedade japonesa de que precisa rever sua Constituição. Por causa dos crescentes temores em torno dos testes de mísseis norte-coreanos e com o objetivo de evitar acusações de exploração dos Estados Unidos, o Partido Liberal Democrata, partido do ex-primeiro-ministro Abe, empurrou a emenda do artigo 9º para ser uma questão política proeminente. No entanto, não conseguiram uma maioria de 2/3 na Câmara Alta, frustrando a abertura de um referendo público para tratar do assunto. Apesar de parecer sinônimo ou sem diferença alguma em relação aos termos Forças Armadas e Forças de Autodefesa, a diferença é muito ampla. Forças de autodefesa se referem às instituições militares prontas para a defesa da própria sociedade e seu território contra ameaças externas, sem provocadas ou atacadas. Já as Forças Armadas contribuem diretamente na defesa ou ataque dentro ou fora da nação, sejam provocadas ou não. Em abril de 2019, o imperador Akihito abdicou devido à sua velhice. Por sua vez, o trono foi passado para seu filho, o príncipe Naruhito, que convida uma nova era a começar no Japão. Cada imperador tem sua própria era com seu próprio nome único. Para Naruhito, a nova era Heian significa bela harmonia e ordena que a ordem seja restaurada na nação.
O nome Reia deriva da antiga poesia japonesa, não da literatura chinesa usual, onde a maioria dos nomes da época do Japão foi encontrado. A Era Reia representa uma quebra de tradição e ainda tem uma forte influência nas forças de autodefesa japonesas, e será a continuação dos objetivos fortes e guerreiros do célebre primeiro-ministro Shinzo Abe, em busca de liderar ainda mais a segurança da Ásia-Pacífico sem as amarras ofensivas de nações estrangeiras. Já se inscreveu no canal? Se inscreva e ative o sino de notificação. E não se esqueça de seguir o canal lá no Twitter e no Instagram, @aramilitaroff. Também conto com a sua colaboração doando qualquer valor pela chave Pix, canal aramilitaroff@gmail.com.